Ok, bom dia, internautas. Nessa manhãzinha frio, quando o inverno já mandou seu mensageiro, dando-nos um pouco do seu frio. Mas o dia está lindo, promete vir sol, eu acredito, né? E é o inverno, né? O presságio do inverno. Uma estação gostosa, eu particularmente eu amo o frio, que parece que a gente tem mais disposição, é mais animada, e vamos lá. Mas hoje eu trouxe aqui para nós, para vocês, um convidado especial. É um exemplo de superação, um exemplo que todos nós devemos, de repente, seguir. É o seu Ottomar Teilacher. Ottomar, dá o seu bom dia aqui para o nosso... Bom dia. Bom dia. Está aqui hoje um grande artista. Ontem à noite houve a abertura da exposição individual de quadros, de telas maravilhosas dele, lá no espaço da Praça da Bandeira, no Espaço de Artes, onde ele expôs, ainda estão expostas, suas obras para serem visitadas. São maravilhosas. Por que seu Ottomar é uma pessoa especial? Ele é portador do mal de Alzheimer. Eu creio que todo mundo sabe o que é o Alzheimer, que acomete as pessoas com mais de 50 anos, digamos assim. Uns mais cedo, outros mais tarde. A morte dos neurônios. O cérebro vai, diríamos, talvez encolhendo, e a pessoa se torna agressiva, nervosa, ela esquece as coisas, por exemplo, abre uma torneira, esquece de fechar, e daí para fora fica nervoso, agride, se autoagride, agride as pessoas que vivem à sua volta. Mas eu vou fazer primeiro uma regressão do Ottomar. O Ottomar nasceu no interior, como eu sempre digo, na capital de Timbó, na Mulde. Ele era praticamente meu vizinho. Em criança, nós estudávamos juntos. Né, Ottomar? Certo. Nós éramos colegas de escola, na escola isolada de Mulde Central. Sim. Foi? E então o Ottomar já tinha o dom do desenho. Nós, crianças, as outras que não tínhamos essa habilidade, tinha toda semana... No currículo, no programa escolar, tinha uma aula de desenho. Tínhamos aquele caderno de desenho de folhas grandes. Aí, o que fazíamos os outros? Ottomar, faça uma rosa para nós, desenhe uma rosa. Ele desenhou, não a coloria, nós coloríamos o desenho, mas ele tinha uma habilidade, sem olhar, assim, ele criava uma flor para a gente. Mas aí o tempo foi passando, o Ottomar continuou a trabalhar com seu pai na lavoura. Com quantos anos você foi para Timbó, Ottomar? Dia 1º de setembro de 1952. Em 52, então, ele saiu da lavoura para aprender o ofício de sapateiro. O Ottomar, ele já era um artista quando fazia os moldes, os sapatos. Na época, havia os bailes debutantes, é ele que confeccionava esses sapatos. Parece-me até que você fez um sapato para uma futura Miss Brasil, foi isso? Miss Brasil. Vera Fischer? Vera Fischer, Pamplona. Em toda a redondeza eu fazia o sapato para as Misses. Os sapatos de gala, digamos assim, né? Sociais. Esse era o Ottomar. Tudo bem. Aí ele tinha sapataria, confeccionava sapatos. E, aos poucos, a esposa dele, a Dona Rita, que é uma grande mulher, uma grande companheira, que sempre deu apoio, sempre foi companheira na labuta do dia a dia do Ottomar, e também o anjo bom que cuidou dele e cuida do mal que o acometeu. Ela percebeu que o Ottomar, você ficava nervoso, né? Muito nervoso. Não era mais o mesmo. Ele contou mesmo, conta para nós esse fato,
Quando você foi sozinho a São Paulo fazer compra, o que você comprou? Então eu fui uma vez sozinho para São Paulo. Então fazer as compras? Fazer as compras. Porque eles não tinham tempo, eles queriam ficar na fábrica, então eu fui sozinho, fazer as compras para as lojas. Né? E aí surgiu um uma americano oferta lá vendendo chinelos ortopédicos, né? E aí eu vi isso e estava barato, R$9 o par. Pensei assim, um container é muito, né? Tinha que comprar um container inteiro, então. Tinha de carga toda. Completo. Pensei assim, vou comprar. Eu vendo a 9, vou vender a 15. Comprei. Mas cheguei em casa e eu mostrei que eu comprei um container de sapato. Me botaram de louco, você está louco, não sei o quê. E assim foi indo. Meu genro, depois, quando eles trouxeram, descarregaram com um caminhão, meu Deus, meu genro corria para cá e para lá, não, isso aqui vai falir tudo, porque esse está doido, mano, esse, não sei o que eles vão fazer com ele, né? E foi. Aí, no fim das contas, eles também fizeram assim, eles não ofereceram na hora, assim, certo? Aí eu entrei na loja e ofereci e expliquei. No final, quando nós abrimos a segunda loja, aí tinha bastante ainda. Aí também oferecemos, não sobrou um par. Veja bem, conseguiu vender tudo. No final, os últimos, não vendemos a 15, a 18, vendemos a 25. Olha aí, o tino de comércio que ele tinha também, né? Pois bem, mas aí a dona Rita o levou a um médico, fez exames, tomografia e acusou o mal de Alzheimer. Nós sabemos que o mal de Alzheimer não há cura. Não há cura. Mas, como o Otomar costuma falar, eu tenho o mal de Alzheimer, mas o mal de Alzheimer não me tem. Ele pôs na cabeça que ele vai conseguir dominar aquela moléstia. E eis que conseguiu. Como ele conseguiu? Ele pinta maravilhosamente bem, ele faz telas muito bonitas. É uma releitura, praticamente todas as telas são releituras, que são cópias de outras telas, né? De outros quadros. Qualquer desenho ele copia e faz com uma perfeição. Então, através da pintura, ele expõe seus sentimentos, ele alegra as pessoas que veem as pinturas e ele conseguiu dominar o Alzheimer. Ele toma os remédios, né, Otomar? Todo dia. Todo dia. 15 anos já. 15 anos que ele tomou remédio, mas ele aprendeu a conviver com Alzheimer, continua sendo uma pessoa normal. Você joga baralho, você joga as cartas, que é um baralho muito difícil de jogar, que eu nunca aprendi, porque todo jogo é diferente, né? É, bem difícil. Né? E agora vocês têm um grupo que semanalmente, uma vez por semana você joga, né? Sim. Uma vez na casa, são 4 pessoas, né? 4 pessoas. Quem são? O Germano German, Ingo Retz, e Rolando Ripke e eu, né? O Tomar. Olha só. Olha que beleza. Então, eles jogam carta. O problema do Alzheimer, a terapia do Alzheimer é sempre ocupar a mente. Nunca deixar a mente sem ocupar. Assim ele faz seu desenho, ele navega o consciente, o subconsciente nos caminhos da arte e ele não deixa trégua para o Alzheimer continuar a fazer mal, né? Isso cria novos neurônios, o que faz com que o Otomar está bem. Mas, Otomar, conta-nos, eu só estou falando, agora eu quero que você fale um pouquinho sobre teu dia a dia, como antigamente, como é que era a tua vida. Como vai lá, vamos abrir assim o cofre do passado, vamos falar um pouquinho, lá na roça, o que você fazia? Foi indo, e aí depois chegou, nós tínhamos ido na doutrina, e aí eu fui confirmado em abril. Lá em Carijós, né? Em Carijós. Nós fomos confirmados juntos? Fomos a pé
até Carijós, toda semana. E ali, quando eu fui confirmado, então em setembro já fui pegar a bicicleta e fui aprender sapateiro. Foi dia 1º de setembro de 1952. Olha só. E foi em 59 e eu fui servir exército em Blumenau. E como era sapateiro, então, quer dizer, a fábrica de sapatos e roupas fica em Porto Alegre. Então eles me transferiram para Porto Alegre. Não conhecia nem nada de cidade. E fomos. Porque lá não tinha asfalto, não tinha nada, né? E aí nós fomos até Florianópolis, ficamos 4 dias. E aí fomos para Porto Alegre, chegamos lá 10 horas da noite. Não conhecia nada. Mas enfim, a gente pegava um táxi e eles levavam nós até lá. E aí eu fiz o curso de sapateiro e aí eu aprendi modelista. E tirei o 3º lugar entre 34 alunos. Que maravilha! E dali eu voltei do exército, voltei para Blumenau e lá eu di alta. Podia ser cabo, né? Mas aí eu di alta e fui para casa, porque nós não queríamos ficar no exército, né? E aí eu voltei lá na minha antiga, onde eu comecei, no Victor Pischi. Aí nós começamos de meia, né? Aí então nós começamos, então trabalhamos, mas ele foi pescando e caçando e eu estava trabalhando, né? Então não dava certo. Aí o meu tio sempre me queria, então ele um dia... Seu tio era o Erwin Tyler, que é pai do Milton Tyler, é isso, né? Então. Ali, então, ele estava na frente da porta e me parou e disse, quando é que vai começar? Eu digo, amanhã. Como amanhã? Eu voltei domingos, né? Como amanhã? Eu digo, eu me aborreci lá e... pode ser. Até amanhã eu te arrumo lá e já podemos começar. Ficou contente. Então eu trabalhei lá 16 anos. Lá na firma Tyler. Calçados Porque Tyler. outrora, hoje a gente passa nas ruas, nas avenidas, em cada segunda vitrine você vê expostos calçados, né? Eles vêm de grandes fábricas. Outrora, naquela época, não. Os calçados eram feitos sob medida e também tinha a pronta entrega, né? Era tudo artesanal, né? Tudo artesanal. Tudo artesanal, o sapato. Naquela época. É uma época, assim, tão diferente de hoje. Hoje em geral, em tudo, hoje eu diria, é mais fácil, mas era mais original na época, né? Mais original, tudo. E aí eu continuei com a minha fábrica e ela ia bem, né? E sempre crescia mais, e eu sempre pegava mais fama, né? Porque vinha de fora, né? Porque sabiam que nós fazia especial, né? Eu desenhava o sapato como eles queriam, né? E aí foi. Aí depois, como eu ficava tão nervoso e tudo isso aí, então a minha esposa Rita, ela também passava assim meio nervosa também já, né? Porque eu estava tão nervoso, porque, né? E fui no médico, aí no Fernando Chile, né? E o médico, ele me explicou, né? Que não pode ser isso aí. Chegamos em casa, sim, mas eu digo, ele não me fez nenhuma consulta, ele nem me deu remédio. O que não fomos lá? Não, mas é isso, ele te explicou isso tudo, né, para tu ficar mais calmo, e isso ali, tudo. Mas isso continuou. Ali ela foi de novo. Aí o Fernando Chile disse, aí é outra coisa. Aí então ele me mandou no especialista, no Dr. Samir. Isso foi em novembro em 99. Me mandou para o Samir. Eu fui lá e ele mandou fazer todos os exames, tomografia, aí deu a demência do mal de Alzheimer. Lá em casa,
Rita e a Márcia só estavam chorando. Aí eu queria saber o que é, né, que o médico disse. Disse a Márcia, eu vou te dizer, pai, você trabalhou tanto na tua vida e agora ainda isso, tu tem mal de Alzheimer. Mas aí eu fiquei assim também, né? Na hora assim nem me toquei, então nós fomos no segundo médico, que veio de Blumenau. Aí depois a Márcia também não acreditou e aí ela mandou aquele que sempre vinha de Blumenau para ti, bom, fomos lá fazer mais uma consulta. Ele disse a mesma coisa. E o terceiro médico, fomos para Blumenau, mais uma vez, um especialista lá. Ele consultou, olhou a ressonância, né? Ele disse, fica no mesmo médico que tu tens a demência mal de Alzheimer. Mas não está muito avançado, mas tens de cuidar porque ela pode avançar rápido. Mas aí, depois eu não acreditei mais. Então, eu peguei o Haroldo Kritzmann e fomos para Curitiba. Lá o médico é o Dr. Viale. Ele é professor da FURB lá em Curitiba. Então, ele me mandou fazer todos os exames de novo. Aí ele fez todos os exames, aí ele mandou fazer logo, ele disse, vocês voltem de tarde, aí nós não precisam vir mais uma vez. Tá, então ele me consultou, fez os exames, olhou o exame, ele disse, diz ele, assim como tu estás, tu fosse no médico, ele te deu o remédio certo e fica nesse médico. Só que tem uma coisa, ele disse, tu tens alguma atividade ainda? Eu digo, sim, eu tenho 2 lojas e tenho a fábrica. Diz ele, agora tu tem uma escolha. Ou tu larga os compromissos, ou tu não vai mais no médico e também não vais tomar mais remédio, né? O que eu vou fazer agora? Então, cheguei em casa. Ele disse, eu tinha de largar, então cheguei em casa, o que eu vou fazer agora? Então, o genro, ele não queria a fábrica, então eu dei lá para 3 empregados lá, que eram os melhores lá, né? Eu disse para ele, fica com isso. E a Márcia continuou com as 2 lojas. Márcia é filha do Tomar, né? A minha filha, a Márcia. E ela continua até hoje, né? E eu... Como o Viale me disse logo lá em Curitiba, ele disse assim, o teu trabalho é bom, música, é bom artesanato, e é bom, a melhor é a pintura. Tá, aí eu cheguei em casa, então larguei tudo, entreguei todo o meu capital para a minha saúde. E muitas vezes eu me enjoelhei e rezei por Deus que me ajudasse, e Ele me deu essa resposta. Eu tenho mal de Alzheimer e o mal de Alzheimer não me tem. Isso, Ele me deu uma resposta assim na cabeça, e eu botei isso no papel, e ele ficou até hoje. É o teu lema da vida, né? O meu lema carrego todo dia. Isso prova que tua cabeça é tua mestra. A vontade, a fé, o otimismo, isso que ele tem. Isso ele tem. O Tomar hoje, quem não sabe, jamais imagina que ele é portador do mal de Alzheimer. Não dá para acreditar. Né? Por isso eu trouxe ele aqui como um exemplo de vida, para provar às pessoas que às vezes estão doentes, se entregam, não tem mais ânimo, está tudo perdido. Não. Nada está perdido. A pessoa tem que reagir, a pessoa tem que se autoajudar, que é a melhor terapia, é a autoajuda, é a confiança em si mesmo e a confiança em quem? Esse lá em cima. Ele se ajoelhou e pediu a quem? A Deus. E Deus lhe deu a resposta. Essa resposta que fez com que ele está hoje aqui falando, essa resposta que ele traz consigo quando ele pinta aquelas telas maravilhosas. Me diz uma coisa, quantas telas você já pintou, Tomar?
telas. Quadros. Isso passa de 500 ou 600 telas. Sim, né? Que eu pintei. Eu tenho hoje, mais ou menos assim, em estoque, 350, o acervo 400 dele. Olha lá, quem está interessado, às vezes num presente de casamento, um presente até com telas menores, quase menores, de aniversário, visitam. Onde fica o teu ateliê lá na Quintino? Dá endereço para nós. Na esquina é a Rua Pruski. Lá ele tem o ateliê de pintura dele, a gente vai lá, entra no mundo encantado. É um mundo encantado, aquelas telas tem para todo que é gosto. Então, olha uma sugestão, agora que é o Dia dos Namorados, você que quer alegrar a tua namorada, ou a namorada, ou o namorado, que os homens também gostam de arte, de pintura, que é aquela história que dá há anos que a gente... flores, isso é só para mulher. Não, senhores, a flor também não tem sexo, e os quadros também não têm sexo. E alegram a quem recebe, e alegram também a quem dá, porque é tão gostoso dar um presente, não é? Então, esse é nosso Otomar. Hoje aqui, eu não falei tua idade, porque eu não quero falar, porque nós temos a mesma idade, né? É minha idade. Nós temos 74 anos bem 74, vividos, né? 74. Então, olha ali, a gente tem que sempre preservar o espírito jovem. Eu sempre digo, mantenha o teu lado criança aqui dentro. Ri, brinca, não fica taciturno, não pensa nos anos que estão passando. Para quê? Eles passam do mesmo jeito. Então, não se preocupe com o ontem. Viva bem o hoje, que o amanhã por si dará. Não é mesmo? Mesmo, é. Então, é viver o momento presente, viver com alegria, viver de bem com a vida, de bem com o próximo, em paz com Deus e o mundo. Que o principal mestre que nós temos é ele lá em cima, que fez também, que atendeu o pedido do nosso amigo Otomar e fez com que deu as forças a ele para estar hoje aqui um grande mestre de pintura. É isso aí, mas Ovílio, eu acho que nosso tempo está chegando ao fim, é isso? Tá bom. Então, eu vou dar agora a palavra ao Otomar para ele se despedir aí dos nossos internautas. Dá o seu recado final, Otomar. Eu agradeço muito que eu estou hoje aqui, que nós também, que nós temos também, porque eles me usam muito na FURB em Blumenau, os médicos, próprios médicos e os estudantes de médico, fazendo perguntas sobre essa doença, né? Eles estudam mais também em cima dessas doenças, né? Então, nós estamos praticamente toda semana em Blumenau, na FURB, e dando um exemplo e... O seu depoimento, né? É isso mesmo. Sendo mais ou menos cobaia também, né? Sim. Ele realmente, então, é a tal da coisa, é a prova que a pessoa, o médico, certo, o médico constata o nosso mal físico, o mesmo mal da alma, o médico, psiquiatra, psicólogo constata. Eles podem nos orientar, mas a maior terapia é nossa cabeça mesmo. Nós mesmos temos que crer, ter fé e ir adiante. Aprender a conviver. Eu tinha ontem uma entrevista na rádio, o Carlos Henrique. Então, eu cheguei em casa, mas não foi nem uma hora, eu já tinha telefonema que ele tem mal de Alzheimer e que eles queriam falar comigo. E eu tenho uma vizinha que tem mal de Alzheimer, que ela não sai mais nem de casa, e eles iam falar comigo. Então, essa semana eles vêm falar comigo. Então, tu vê, em dentro de uma hora já tinha 2 pessoas que escutaram a rádio e que já vêm, né? Então, assim você pode ajudar o semelhante, a orientar a quem está acometido do mesmo mal, né? Mas isso é muito bom, muito importante, né? E isso também vou fazer. Aquele que precisar sobre essa doença, eu ajudo e explico o que eles têm que fazer. Né? Então, mas é isso aí. Então, a vocês todos, um bom dia, um bom final de semana, uma boa Copa, que agora estamos na era da Copa, tanto é que
uma ou 2 semanas não vamos ter nosso programa aqui, porque todo mundo está torcendo para o Brasil, né? E eu torço um pouco também para a Alemanha. O que eu falei? Mas, enfim, são as raízes. Mas eu sou brasileira e, lógico, torço para o Brasil. Um bom dia a todos.